Que o Senhor venha fazer prosperar cada dia mais este lugar, esta igreja, para alcançar cada vez mais vidas e corações, Pai. Oramos também por aqueles que têm entregue, Pai, que têm sido fiéis ao seu reino, à sua justiça, que não venha faltar nada em seus lares, em suas casas, traga a provisão todos os dias de suas vidas, Pai. Oramos neste momento também, Senhor Deus, para que o Senhor venha sobre a vida dela, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, sabedoria, conhecimento, para que ela possa ministrar aos nossos corações a palavra que o Senhor já preparou, Pai, que ela seja cheia agora do Espírito Santo para falar com ousadia, Senhor Deus, com autoridade, Senhor Deus, ministrando a palavra, Senhor Deus, que fortalece e frutifica em nossos corações, Senhor Deus, vivifica a nossa alma, Pai. Que o Senhor esteja atuando agora através dela, cada palavra que venha a sair da boca dela, Pai, e que vidas venham a ser alcançadas e transformadas, Senhor Deus, pelo seu evangelho nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estou muito feliz, né? Primeiro, por pregar a palavra, por ter essa oportunidade. Quase declinei hoje de manhã. Ainda falei para o Tiago, amor, ainda dá tempo de trocar, eu dou a oferta, você dá a palavra. Mas ele não deixou, então estou aqui, né? Para a glória de Deus. Também estou muito feliz porque a minha família está aqui hoje, né? Estão visitando, uma parte dela. Meus primos, né? Aninha, levanta a mão assim, minha família que está visitando. Eles estão aqui no meio, meus primos, a Ana, a Juan, minha avó, gente, essa senhora bem bonitinha aqui. Dona Sebastiana está chorando já. Dona Sebastiana, para mim, é avó Tiana, né? Quem quiser dar um abraço nela depois, meu pai também está aqui. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, para mim, é muito bom tê-los aqui, né? Nessa noite, visitando e vendo, né? A primeira vez que eu prego no domingo, já preguei em outros momentos, mas no domingo é a primeira vez. Então, vocês relevem qualquer coisa aí. Então, assim, vamos começar. O tema dessa noite é Não Temas. Vou explicar por que desse tema. 2025 foi um ano de muitas bênçãos, né, sobre essa igreja, graças a Deus. Nós desenvolvemos muito, né, em muitas áreas. Deus nos abençoou, Deus nos guiou, nos direcionou. E eu creio que 2026 também, né, vai ser um ano de muitas bênçãos, né? Eu creio que o Senhor vai agir poderosamente em nossas vidas. E quantos aqui fizeram metas para esse ano de 2026? Muitos, né? Eu também fiz minhas metas, né? Eu escrevo todo ano ali. E a minha maior meta esse ano é buscar intimidade com o Senhor, né? É buscar no Senhor ali, no secreto, passar mais tempo no secreto. Até ali na empolgação fiz um propósito com Deus de orar de madrugada, meu Deus do céu. Agora tem que cumprir, né? Graças a Deus. E, assim, a maior meta desse ano para a minha vida é essa, né? Buscar intimidade com o Senhor. E eu creio que essa também deve ser uma meta para a sua vida, para esse ano, né? Porque a partir ali do secreto, a partir ali dessa intimidade com o Senhor, todos os outros planos fluem, né? Tudo flui na direção do Senhor. A partir desse momento ali que você está ali no seu secreto com o Senhor, desenvolvendo essa intimidade. Mas com o novo ano também vem novos desafios, né? Com o novo ano vem vários desafios, vão vir momentos bons, né? Vão vir em 2026 muitas alegrias, né? Muita felicidade, muitos momentos bons com a família, com amigos, né? Seremos tremendamente abençoados. Tem um ano todo aí pela frente, né? Hoje acho que é o segundo culto do ano, mas também virão momentos ali de turbulências, né? Nem tudo são flores, né? Virão momentos ali de turbulências, virão momentos ali às vezes de tristeza, às vezes de dor. Né? Nós podemos, assim, repreender e orar e pedir para que o Senhor venha nos abençoar, né? E sempre temos momentos de alegria, porém, nós sabemos que a palavra ela não nos garante que nós vamos ter só momentos bons, né? E nós precisamos estar preparados para os momentos ruins também. Inclusive, o pastor falou no último culto do ano, de 2025, que o cristão ele tem que estar preparado para o dia mau. E nós sabemos que vem esse dia mau também. Né? E é por isso que o tema dessa noite se chama Não Temas, porque é algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração em 2025. Né? O Senhor ministrou muito, muito em diversas situações, ainda tem ministrado, né? Ainda tem construído coisas dentro de mim. E eu creio que essa é uma palavra para a igreja também, diante de todos os desafios que virão. Mas eu também creio, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Nós somos mais que vencedores, né, naquele que nos fortalece, nós somos mais que vencedores, vamos passar por todas as coisas em nome de Jesus.
E é normal, né, natural, com um ano novo, vir também o medo, né, vir a ansiedade, porque nós tendemos a ter medo desse futuro, nós tendemos a ter medo das coisas que nós não controlamos, né? Por exemplo, na época ali da pandemia, né, no início da pandemia, a gente não sabia o que viria, né? A gente não sabia o que aconteceria. Então, às vezes a gente criou um pânico, né? Às vezes ficamos ali com muito medo do que viria, porque nós não podíamos controlar. Então, é normal vir o medo, e nós vamos entender qual é a relação da palavra hoje com o medo, né, do que virá, do que acontecerá, e o que o Senhor quer ministrar a nós também hoje. E o primeiro tópico aqui, subtópico desse tema maior, não temas, se chama o medo e a fé. E eu vou pedir para você estar abrindo lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 ao 18. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou estar lendo na NVI. Amém? Todos acharam? Amém. Vou começar a ler aqui. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Giesta era tipo um arbusto do deserto. Em algumas traduções fala zimbro, né? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, ou Sinai, é o mesmo monte, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá,
unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar só um instante, para o Senhor falar conosco. Senhor, meu Deus e Pai, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e ainda leremos mais da Tua palavra nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade de falar da Tua palavra, Pai. Que eu seja instrumento, Senhor, nesta noite, canal, Senhor Jesus, para que o Senhor fale com a Tua igreja, para transbordar, Senhor, na Tua igreja, nos Teus filhos, o que o Senhor já falou ao meu coração, Pai, sobre esta palavra. Senhor, meu Deus, Teu Espírito Santo é livre para agir neste lugar. Livre, Senhor Jesus, para agir nos nossos corações. Quebranta-nos, que nós possamos absorver de todo o texto bíblico aqui, tudo o que o Senhor quer ministrar em nós, em nome de Jesus. Amém? Então, igreja, a história de Elias é uma história fantástica, né? Mas é uma história muito intensa, muito dramática. Elias foi um profeta ali, um grande profeta, né? Um grande homem de Deus. E ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais ali simbolizou essa luta contra a idolatria, né? Que mais combateu ali a luta contra a idolatria em Israel. E ele também foi um dos profetas que mais manifestou o poder de Deus ali através de grandes feitos, que eu vou aqui dar uma resumida para falar, porque se fosse ler tudo era muita coisa, né? Mas ele foi um desses profetas que revelou o poder de Deus de forma extraordinária através de grandes feitos. E Elias, ele surgiu ali na época do reinado de Acabe e Jezabel. Rei Acabe e Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível, né, como vocês já devem saber. E ele surgiu no meio daquele reinado ali, como um profeta, para denunciar os pecados, né, daquele rei, os pecados ali daquela nação, que eram muitos. E os profetas, eles tinham esse ofício que era muito difícil, né, de denunciar mesmo os pecados ali da nação, do rei, de falar mesmo na cara deles, né, apontar o dedo e falar as palavras que o Senhor dava a eles, entregar essas palavras. E muitos reis não gostavam né, dessa questão, né, do profeta Eli, apontar mesmo e falar e denunciar, porque eles estavam vivendo no erro, né? Nesse caso, eles estavam vivendo na idolatria e fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus. Muitos reis não gostavam e eles perseguiam, né, esses profetas, e com Elias não foi diferente. Só que Elias fez isso com muita coragem, com muita ousadia, né, e ele fez grandes feitos, e um desses feitos foi uma profecia, né, resumindo o que está nos capítulos anteriores. Qual profecia foi essa? Ele profetizou que não haveria chuva, né, que não cairia chuva nem orvalho naquela terra, enquanto ele não desse a palavra. Esse povo ia passar por um período, né, essa terra ia passar por um período de seca muito grande. E do jeito que ele falou, aconteceu. Ele confrontou Acabe, falou isso, e aconteceu. Isso foi um feito muito grande. Outra coisa que ele fez também, quantos lembram da história da viúva de Sarepta? Elias, ele foi lá, nessa viúva que estava passando necessidade, né, uma viúva pobre, com seu filho, e ele multiplicou o azeite e a farinha dessa viúva. E mais tarde ele ainda ressuscitou o filho dessa viúva. Outro feito poderosíssimo, né, através ali das mãos de Elias. Mas, sem dúvida, né, o mais famoso de todos é o duelo ali no Monte Carmelo, né? Baal versus o Deus de Israel. Quantos conhecem essa história? Baal versus o Deus de Israel. O que aconteceu ali? Elias desafiou os 450 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, a fazerem ali um holocausto, né, um altar. Tal. Elias fez o dele e os profetas fizeram o deles, na frente do povo todo. Ele desafiou esses profetas a pegarem ali um bezerro, cortar o bezerro, tal, e orar, clamar, até que o Deus deles, falso Deus, Baal, respondesse com fogo. Então, o teste era,
o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Por isso que eu falei que era Baal versus o Deus de Israel. E assim fez. Né? Eles aceitaram o desafio e foram lá, os 450 profetas, ficaram clamando o dia inteiro, né, para que fogo caísse sobre aquele sacrifício. E eles clamavam, e a Bíblia fala que eles até pegavam facas e se cortavam, derramavam sangue, que era o costume deles ali, e nada de cair fogo do céu para consumir aquele holocausto. Né? E Elias chegou a certo ponto, né, que Elias até zombou daqueles profetas. Né? Ele ficou ali zombando deles, até começou a falar, grita mais alto, talvez Baal não esteja escutando vocês. Fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. E não aconteceu. Né? Baal não respondeu. E então Elias foi lá, encharcou aquele altar, aquele holocausto, com água ainda, e ele ainda fez um canalzinho assim ao redor do holocausto, encheu de água, encharcou e fez uma única oração, clamou ao Deus de Israel. E nessa oração desceu fogo do céu e consumiu tudo, até a água. A Bíblia fala que até o fogo lambeu até a água do ribeirinho ali que Elias fez. Eu até pedi para Débora, pode colocar? Eu peguei essa imagem para representar, para ilustrar, né? Para vocês conseguirem imaginar melhor, né? Como se fosse Elias ali e o holocausto e o fogo que caiu do céu. Dá para imaginar um pouco, né? Além disso, depois, né, que Jezabel ali foi envergonhada, veio o fim da seca. Lembra que Elias profetizou que não haveria chuva enquanto ele não desse a palavra? Então, foram 3 anos e 6 meses sem chuva. E Elias foi lá e orou, né, depois que ele matou todos os profetas de Baal, depois que o povo reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus, ele foi lá e orou, e clamou ao Senhor, e ali, né, tem aquela passagem que fala que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e dessa nuvem veio chuva sobre aquela terra. E assim finalizou a seca. Então, isso foi uma vitória, assim, estrondosa, né, ali para o Deus de Israel contra os profetas de Baal. E aí, Jezabel não ficou feliz com isso. Né? Ela ficou muito, né, assim, brava, envergonhada com tudo que aconteceu, e ele ainda matou todos os profetas dela lá. Então, o que ela fez? Ela jurou, aí que entra a história que a gente acabou de ler, esse capítulo 19. Ela jurou que ia fazer com Elias exatamente o que ele fez com os profetas. Né? Ela mandou esse recadinho para Elias. E Elias fez o quê? Fugiu. Elias, com medo, fugiu de Jezabel e foi para o deserto. O que é muito curioso, né? Um homem desse fugiu de Jezabel, com medo. E assim iniciou um novo período na vida ali de Elias, que foi o período, né, esse momento do desânimo. Elias estava exausto, Elias estava com medo de Jezabel, fugiu para o deserto, e ele fugiu e encontrou um pé de giesta. Pode colocar a outra imagem, Débora. Ele encontrou um pé de giesta, essa é outra ilustração. E aí, em meio nessa tristeza que ele estava, ele pediu a morte. Elias pediu a morte ao Senhor. Tamanho desespero que ele estava. E aí, o que o Senhor fez? Elias dormiu e o Senhor mandou um anjo para alimentar Elias. Mandou um anjo para alimentar ele, falou para ele descansar, que o caminho seria longo. E aí ele comeu, depois dormiu de novo. E aí, depois disso, ele seguiu viagem. E ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E um detalhe que é interessante nessa história é que esse mesmo tempo que Elias passou, né, andando 40 dias e 40 noites até o Sinai, é o mesmo tempo que Moisés passou nesse mesmo monte, séculos antes. Primeiro foi com a sarça ardente, né, com a experiência da sarça ardente, e depois com os 10 mandamentos, firmando essa aliança com o Senhor, nesse mesmo monte. E séculos depois, Elias estava lá para reivindicar certas coisas, né, para ter ali uma conversa com o Senhor. Ele voltou a essa origem e ele chegou nesse monte e ele se escondeu em uma caverna, como nós vimos aqui na leitura. Ele se escondeu em uma caverna. Só que no monte, nessa caverna, mais ou menos assim, né? Outra ilustração. Nessa caverna, o Senhor começou a falar com Elias. Ele perguntou o que ele estava fazendo ali.
E aí ele pegou e falou, né, que não tinha sobrado ninguém, que ele era o único, que estavam tentando matar ele, que o povo rejeitou essa aliança. Essa aliança que ele está falando é a mesma aliança que Moisés fez lá atrás. E então vem um vento forte, Deus manifesta algumas coisas ali, né? Vem um vento forte primeiro, muito forte, só que Deus não estava nesse vento, como a palavra diz. Veio um terremoto, mas Deus também não estava nesse terremoto. Mas Deus estava mostrando para Elias. Veio também um fogo, né? E Deus não estava nesse fogo. E, de repente, Elias ouviu um sopro, sabe? Um murmúrio de uma brisa suave, como se fosse um sussurro. E Deus estava nessa brisa suave. Deus estava falando com Elias ali, de uma forma muito diferente do que ele está acostumado, né? E ali ele se revelou a Elias e falou para ele que ele não estava sozinho, né? E ainda deu novas missões para ele, ainda falou para ele ungir Eliseu no seu lugar, né? Como o profeta que seria o seu sucessor, que é outra história. Então, Elias estava acostumado com manifestações muito grandiosas, né? Olha todas as coisas que ele fez. Ele estava acostumado com esse tipo de manifestação, mas Deus falou com ele de uma forma muito diferente, né? Com uma brisa suave, né? Com uma coisa calma, com uma coisa pequena. E isso nos mostra que Deus, ele fala conosco através de pequenas coisas também, né? Ele fala conosco através de detalhes também. E assim ele falou com Elias de um modo diferente. E Elias ainda estava na caverna nesse momento, né? E esse mesmo Elias é aquele que vocês, com certeza, devem saber, que foi arrebatado ao céu. Mais para frente, ele não passou pela morte comum, ele foi arrebatado ao céu num carro de fogo, em um redemoinho. Quem pode imaginar algo assim? E assim aconteceu. Só que esse mesmo Elias que eu falei aqui, que fez tudo isso, todos esses feitos grandiosos, que mais para frente vai ser até arrebatado, esse mesmo Elias, ele sentiu medo em determinado ponto da sua caminhada. Ele sentiu medo, ele sentiu um desespero tão grande que o fez fugir dessa mulher, fez fugir para essa caverna, lá no Monte Horebe. E ali ele ficou. Isso nos ensina muito, né? E eu quero entender aqui com vocês por que Elias foi para lá. Por que Elias fugiu para essa caverna? Depois de tudo que ele fez, né? Será que ele não confiava em Deus? E aí que vem o ponto, né? Elias, ele estava em crise. Assim como muitas vezes nós nos encontramos em crise. Elias estava em crise, ele se encontrava exausto, ele se encontrava ali cansado, ele sentia que Israel tinha ali rejeitado a aliança com Deus, ele se sentia sozinho, e ele estava em crise. Só que, ao encontrar Elias lá nesse monte, Deus estava reafirmando essa aliança. Na verdade, essa aliança não foi quebrada. Deus estava falando para Elias ali que essa aliança permanecia de pé, porque, apesar da infidelidade do povo de Israel, apesar da idolatria, apesar das ameaças de Jezabel, Deus permanece o mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele sempre é fiel à sua palavra. Ele não muda. Então, ele permanece o mesmo. Ele estava sendo fiel a essa aliança. E ali ele estava afirmando para Elias isso. E, voltando ao ponto, né, mais aqui intrigante dessa história, que é o fato de Elias, o grande homem de Deus, ter fugido de uma mulher, Jezabel. Esse texto ele mostra Elias em um estado de muita vulnerabilidade, sabe, de um estado ali de muita fragilidade, e isso nos ensina muito, muito mesmo. Diante de Deus, ele estava ali fugindo, ele estava ali escondido dentro dessa caverna, e Deus começou a falar com ele. E eu me perguntava, né, eu sempre me perguntei, eu briguei muito com esse texto, muitas vezes, e eu me perguntava como é que pode esse Elias, né, agora aqui, do capítulo 19, com medo, ali escondido numa caverna, como pode esse Elias ser o mesmo Elias dos eventos anteriores, que fez fogo cair do céu, que decretou que não ia chover e não choveu. E eu me perguntava isso, e o Senhor não faz sentido, né? Como pode? Parece ser uma contradição, mas não é, porque nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. E ele estava nesse momento de vulnerabilidade. E isso mostra esse sentimento que ele sentia, né, de fracasso, de medo. E o medo, gente, ele distorce a realidade. Se você deixar, ele te paralisa. Né? E Elias, ele estava sentindo esse medo que distorcia ali a realidade. Por quê? Porque ele fala que ele estava sozinho. Ele fala para o Senhor, estou sozinho, ainda estão tentando me matar, não sobrou ninguém. Só que, na verdade, o próprio Deus responde para ele depois, falando que ainda existiam 7.000 que não se dobraram a Baal.
7.000 que eram fiéis. Então, como pode ser que ele estava sozinho? Ele estava equivocado. E é isso que o medo faz com a gente. Ele distorce, faz a gente enxergar as coisas, os problemas muito maiores do que eles são. Né? E eu vou pedir para vocês abrirem lá em Tiago 5,17, para nós lermos um texto muito importante. Tiago 5,17. Responde essa pergunta, né, essa questão. Por que um homem como Elias, o grande profeta Elias, sentiu medo? Né? O grande profeta Elias se escondeu. A palavra diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, que é o que eu falei. Mas olha o que essa palavra fala, que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, isso responde. Elias era humano, assim como nós. Apesar de todos os feitos grandiosos que ele, né, fez ali, ele só era um instrumento de Deus. O poder mesmo vinha de Deus, não vinha de Elias. Né, ele era um servo do Senhor. E, em determinado ponto da sua caminhada, ele entrou em crise. E ele precisou ali que o Senhor o restaurasse, como o Senhor o fez. Então, Elias era humano, assim como nós. E nós aprendemos com essa experiência de Elias. Só que, em meio à crise de Elias, Deus não o acusou. Deus não reagiu ali com fúria. Né? Deus não apontou o dedo na cara de Elias quando ele estava ali pedindo a morte, porque ele estava numa situação tão, né, complicada que ele chegou a pedir a morte. Né? Há estudiosos que até especulam que Elias estava passando por uma depressão. Não tem como a gente saber, né? Hoje em dia, porque foi algo há muito tempo, porém, nós sabemos que foi um esgotamento emocional muito grande, né, a ponto dele pedir a morte. A tal ponto ele chegou. Só que Deus não acusou, Deus não falou para Elias, lá na hora que ele estava pedindo a morte, bora, Elias, levanta, toma vergonha na sua cara, bora, né, fazer a missão, o chamado que eu tenho para você. Deus não falou isso para Elias. O que Deus fez? Como Deus reagiu em meio à crise de Elias? Deus o alimentou, Deus mandou um anjo para alimentar ele, um pão lá quentinho e tudo. E Deus ainda colocou ele para dormir de novo. Ou seja, Deus ainda, em meio à crise, ao invés, né, de acusar, Deus cuidou de Elias. Sabe, em meio às nossas crises, às vezes você pensa ali, né, está ali se escondendo de Deus, às vezes você está ali na caverna como Elias, se escondendo, preso, né? Ninguém pode saber o que eu estou fazendo, ninguém pode saber o que eu estou vivendo. Estou ali escondido, se escondendo de Deus, como se pudesse, porque Deus está em todos os lugares. E ali, em meio à crise de Elias, ele cuidou de Elias. E assim ele faz conosco, em meio às nossas crises. Ele não quer te acusar, ele quer te restaurar, ele quer te alimentar, ele quer que você descanse em meio às tempestades da vida e que você saia mais forte, que você saia dessa caverna. Esse é o desejo de Deus. E voltando aqui à caverna, né, o desejo do Senhor é que nós não fiquemos presos nela. Né? O Senhor, ele está conosco nessas cavernas. O Senhor até falou para Elias, quando ele fugiu para a caverna, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, não é desejo do Senhor que nós fiquemos na caverna. Sabe? Eu não sei qual caverna que você está hoje, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei se você está se escondendo de Deus, se você está fugindo de alguma coisa, se está passando por alguma situação muito difícil. Mas saiba que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em todo momento. Até quando você está se escondendo, o Senhor quer ali te resgatar. E na caverna, Deus fez uma pergunta muito interessante para Elias, que é essa pergunta aqui, desse versículo. Ele perguntou assim: o que você está fazendo aqui, Elias? É muito interessante porque ele não perguntou assim, o que você está fazendo aí, Elias? Não, ele perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui. Ou seja, Deus estava com Elias na caverna também. Apesar de que ele queria que Elias saísse da caverna, Deus também estava com ele lá. Deus não o deixou sozinho, Deus queria o restaurar, Deus estava ali com ele. E perguntou mais de uma vez, o que você está fazendo aqui, Elias? E nessa noite o Senhor te pergunta também, o que você está fazendo ainda nessa caverna? Sabe, Deus quer te resgatar dessa caverna. Ele está conosco nas nossas cavernas, né? Ele passa conosco por esses momentos, Ele não nos deixa só. Até nos abismos mais profundos da nossa vida, o Senhor está. Porque o nome dele também é Emanuel. Emanuel significa o quê?
Deus conosco. E o próprio Jesus ainda falou em sua palavra o quê? Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor não quer você só quando você está super ativo, quando você está super bem, super feliz. O Senhor quer você em todo momento. Até nos momentos que você está quebrado dentro de uma caverna. Até nos momentos que você está triste. Até nos momentos que você está afundando. O Senhor quer te resgatar. Nesses momentos também. E uma coisa que é importante nós entendermos aqui nessa história de Elias é o medo, né, que é o que eu falei desde o início aqui. O que é o medo, afinal de contas, né? Gente, o medo, ele é, na verdade, uma reação natural do nosso corpo. Sabe, ele é uma reação ao perigo. Sabe, quando o seu corpo ele não controla ali a situação, né, sua mente e tudo, ele reage com medo. Por quê? Porque ele quer te preservar. Ele quer, né, te livrar do que assusta ele. Seu corpo, sua mente, seu coração. Então, ele é uma reação do nosso corpo, ele evidencia a nossa humanidade, né? Ele evidencia que nós somos ainda, temos nessa natureza terrena, caída. E tudo que nós não controlamos nos impõe medo, né? Grandes homens e mulheres de Deus também sentiram medo. Inclusive, um deles é Elias, como a gente está trabalhando aqui. E o medo, ele não é incredulidade. A gente não pode confundir isso. Só que o medo, ele pode te levar à incredulidade, se você não tomar cuidado. Se você não reagir ao medo, se você deixar ele te dominar, se você não agir apesar do medo, ele pode te levar à incredulidade. Ele tem esse poder. Então, é algo ali que você tem que tomar muito cuidado. Porém, você não pode se culpar por, às vezes, dar um medo, né, dos desafios da vida ou do que está acontecendo em alguma situação. Porque nós, afinal de contas, ainda somos humanos, assim como Elias. Mas Deus nos convida a não sermos dominados pelo medo. Vamos abrir lá em Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 diz bem assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe, gente, Deus não está nos proibindo de ter medo. Deus entende. Mas Deus quer que nós entendamos que Ele está conosco, né, apesar do medo. E que nós precisamos reagir ao medo. O foco da Bíblia não é a ausência do medo, mas é a presença de Deus que nos ajuda a enfrentar as coisas que nos assustam. E o medo que nós precisamos combater é o medo que nos paralisa. Sabe, aquele medo que não deixa você avançar. É o medo que te paralisa, que não deixa, você sabe o que fazer, mas não te deixa seguir. Esse medo nós precisamos combater, porque esse medo ele nos afasta da fé, ele nos faz pecar. E, como eu disse, não é que você nunca vai sentir medo, né? Ou se você já sentiu medo em alguma situação, né, desafiadora, algo ali, alguma circunstância da sua vida, não é que você é um covarde por sentir medo. Não. Mas a questão é, o que você faz com esse medo? Né? O que você faz? Você foge, você vai para a caverna, você se esconde, você foge de Deus, foge das pessoas que querem te ajudar. O que você faz com esse medo? Você chora e se desespera e acabou, não saiu daqui. Ou você entrega tudo às mãos do Senhor. Você entrega tudo aos pés do Senhor. Né? Você deposita ali todas as ansiedades, todas as inseguranças, sabe, todas as nossas fraquezas. Entrega tudo ali aos pés do Senhor. O que você faz com esse medo? Nós precisamos crer que esse Deus nos sustenta. Então, apesar de todo o medo, apesar do que nós estamos sentindo diante da vida, diante das situações que ainda virão, nós precisamos crer que esse Deus nos sustenta e que Ele está conosco. E não fugir, e não se esconder. Quando nós somos dominados pelo medo, nós nos deixamos ser governados por Ele. E a nossa confiança ela fica abalada em Deus. Né? A nossa confiança ela fica comprometida. E, como eu disse, o nome desse tópico era o medo e a fé. Né, em contraste. Então, eu falei sobre o medo, mas e a fé? Né? Qual o papel da fé, então? Qual o papel da fé? Qual é a fé que sobrepõe o medo? Não é a fé de que tudo vai dar certo na sua vida, sabe? Que tudo vai ser
tudo vai ser feliz, tudo vai ser alegria, tudo vai ser maravilhoso, eu tenho que orar só para isso, né? Bênçãos e vitórias e tudo. Não é essa fé. Essa é a fé que nos diz que, apesar do dia mau, né, apesar das circunstâncias contrárias, o Senhor é comigo. Apesar do dia mau, o Senhor é comigo, Ele está comigo. Seja ali no dia bom, me ajudando, me fortalecendo, me abençoando, seja no dia mau, ali colhendo as minhas lágrimas. Mas o Senhor, Ele não sai do meu lado. É essa a fé. Claro que nós também temos que ter fé para repreender as coisas ruins. Mas se o Senhor permitir que passamos pelas coisas ruins, que passemos por essas coisas, nós temos que ter fé que Ele é conosco. Amém? E há muitos versículos na palavra que nos encorajam diante de diversas situações da vida e que fazem esse chamado à fé. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu vou ler aqui rapidinho. Marcos 5:36 diz: não temas, crê somente. Marcos 4:40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 56:3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Amém? E agora nós vamos para outro tópico muito importante também dentro desse tema, que se chama, coloquei aqui como a confiança em Deus. Esse é um tópico que mexe muito comigo, porque para mim sempre foi muito difícil confiar em Deus. Para mim não é uma coisa fácil. Só que o Senhor trabalhou muito na minha vida em relação à confiança em Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, graças a Deus hoje eu sou liberta, em nome de Jesus, mas sempre fui uma pessoa um pouco medrosa. E eu já deixei de viver muitas coisas, sabe, assim, maravilhosas na minha vida, por causa do medo. Eu já tive muitos problemas de confiança do Senhor. Sabe, muitas coisas que o Senhor queria fazer em mim, através de mim, e eu não aceitava, não deixava, né, eu me prendia na minha caverna. Já vivi várias cavernas, coisas que só eu e Deus sei. Assim como vocês, com certeza, têm coisas que só Deus e vocês, né, sabem o que está acontecendo aí dentro. E eu me prendia em muitas cavernas emocionais, como Elias. Claro que não tinha uma Jezabel atrás de mim, né? Mas eu já vivi também muitas cavernas, e o Senhor trabalhou muito na minha vida, e eu precisei confiar no Senhor em muitos momentos. E hoje, graças a Deus, eu posso confiar no Senhor. Eu sei que Ele é um Deus que eu posso confiar. E eu creio que o Senhor também quer trabalhar no coração de pessoas aqui, sobre a confiança em Deus, né? E agora eu quero contar aqui um testemunho que eu pensei que eu não iria expor, mas eu sei que através desse testemunho Deus pode falar no coração de pessoas, Deus pode curar, né? Deus pode encorajar. E assim, eu sou uma pessoa muito discreta com a minha vida pessoal, certas coisas, né? Nesse caso, esse ponto específico eu contei só para alguns amigos, né? Meus pais, minha avó, meus sogros, todos estavam ali orando por mim. E meus sogros, graças a Deus, eles conhecem, né, quem eu sou e preferiram não expor também. E eu fico muito feliz por isso. Mas hoje já é o tempo de eu falar sobre isso, né? Talvez não seja uma coisa grande demais para você, tipo, besteira, mas para mim foi algo muito forte que aconteceu comigo ano passado e que o Senhor fez muito na minha vida, né, através disso. Então, para mim não é fácil expor minha vida, mas eu sei que hoje eu preciso falar. E ano passado eu vivi uma luta em relação à minha saúde, que começou lá em maio. Fui fazer exames de rotina, né? E eu descobri um nódulo no meu seio. E isso, num primeiro momento, me desesperou muito, sabe? Eu fiquei muito desesperada, assim, com muito medo, e minha confiança no Senhor foi abalada naquele momento. E eu orava, pedi muitos conselhos, né? Algumas pessoas me ajudaram, e eu fiquei abalada. Eu sei que eu fiquei abalada naquele momento. Eu fiquei desesperada, sabe? E ali o Senhor começou a trabalhar comigo na minha vida. Né? Nesse exame, a princípio, tinha esse nódulo, tinha entrado naquela classificação que muitos devem conhecer, né? BIHADS, que é uma classificação para achados suspeitos, né?
que vai, né, tipo, BIRADS 1, 2, 3, 4, 5. E o meu, no caso, era um BIRADS 3. E, assim, não parecia ser tão preocupante, né? Mas, mesmo assim, eu fiquei desesperada, porque nunca tinha acontecido nada comigo. E, beleza, um BIRADS 3 é um achado ali, suspeito, mas pode ser que não seja nada, né? Geralmente não é nada. Geralmente é uma coisa simples. Ok, mas isso me deu muito medo. E um BIRADS 5, por exemplo, já é considerado câncer, né? E, beleza, então, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Nesse primeiro momento, eu fiquei com muito medo, mas eu entreguei nas mãos do Senhor, continuei ali, me cuidando, tudo, e fui fazendo acompanhamento, né? E aí, em novembro, eu fui novamente fazer esse exame para saber como é que estava. Já estava crendo que tinha sumido, né? Como acontece com muitas mulheres. Estava crendo ali que tinha sumido, beleza, ok. Só que aí, para minha surpresa, né? E graças a Deus que o Tiago estava comigo na hora, esse nódulo aumentou, dobrou de tamanho. E ainda surgiu outro nódulo, né? E ali eu recebi um BIRADS 4. E isso, na hora, assim, parecia que meu mundo ia cair. Mas, assim, o Senhor me sustentou naquele momento, né? O Senhor usou ali muito a vida do meu marido, da minha tia, que estava lá também na clínica. E, naquele momento ali, quando eu abri aquele resultado e eu vi esse BIRADS 4, sabendo que um 5 já seria um câncer, eu fiquei com muito medo, sabe? Na hora, deu esse medo. Por isso que eu falo para vocês que o medo, ele é uma reação natural. Só que a questão é o que nós fazemos com esse medo, né? Só que nesse dia, eu já não estava mais como eu estava lá em maio, né? Nesse dia, eu já estava com a minha confiança em Deus já estabelecida. E eu virei para o meu marido e eu falei que o Senhor está no controle, né? Para mim, assustou muito. Para muitas mulheres pode não ser nada, mas para mim assustou muito, muito naquele momento, porque podia ser uma coisa séria, né? Podia ser uma coisa grave ou não. E ali a médica já indicou uma biópsia, né? E ali eu saí daquela clínica e comecei a orar, comecei a clamar e comecei a colocar, né, tudo aos pés do Senhor. Dessa vez eu estava muito mais tranquila, eu não entrei em desespero, sabe? Dessa vez eu entendi que essa questão, né, o que eu faço com esse medo? Eu vou confiar no Senhor. E eu não me deixei abalar por isso, né? Claro que assim eu ficava para baixo, né? Ficava pensando, Senhor, mas tantos planos que eu tenho, se isso for uma coisa séria, né? O que eu vou fazer na minha vida, sabe? Se realmente for uma coisa séria, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, mesmo assim, eu orava, muitas pessoas oraram por mim. E eu continuei fazendo exames, fiz vários exames, fiz até mamografia, né, que é um exame que é para mulheres acima de 40 anos. Fiz mamografia, fiz alguns exames, consultas. No primeiro momento, fiquei assustada, porque precisava consultar com especialista, né, mastologista, e uma consulta era, tipo, R$600. E eu, meu Deus do céu, e eu não tinha plano de saúde. E agora eu já fui atrás, né, porque eu descobri que não dá. E aí, graças a Deus, o Senhor me apresentou uma médica muito boa, que era bem mais barata e que era muito boa, e me ajudou nesse processo, né? E comecei a fazer outros exames, realmente era um achado suspeito, e eu fui repetir exames, fui fazer outras coisas. E, num outro exame que eu fiz com outro médico, para a honra e glória do Senhor, ele abaixou esse BIRADS para o 3 de novo, e ele falou, né, para eu não me preocupar, para eu ficar tranquila, que era só que para ele era algo benigno, né? Não indicou fazer biópsia, falou que não precisava de cirurgia, a menos que realmente crescesse, né? Vou ter que ficar acompanhando, porque se crescer precisa de cirurgia, mas que não era algo maligno. Essa médica falou que era algo benigno, tranquilo, não sinto dor, não sinto nada. Então, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele me guardou, né? Só que, assim, eu poderia, por exemplo, ter passado essa virada do ano muito triste, né? Sei lá, começando um tratamento, alguma coisa nesse sentido. E isso me chocou um pouco, assim, sabe? Eu entendi que, naquele momento, o Senhor estava tratando comigo. É claro que hoje eu ainda tenho que fazer acompanhamento, mas não é algo sério, né? E poderia ser diferente. Como eu vi, quando eu recebi esse BIRADS 4, eu comecei a pesquisar várias coisas, e eu vi, né, na internet muitas pessoas falando, muitas mulheres jovens com câncer, com tudo, e eu fiquei muito assustada, até que um dia meu marido me proibiu de ficar vendo esses vídeos, porque só piorava a situação, né? Mas, assim, eu decidi confiar no Senhor.
E ali o Senhor mexeu comigo, sabe? O Senhor falou comigo em relação a essa questão da confiança. O Senhor trabalhou muito comigo essa questão até da brevidade da vida, porque às vezes a gente faz tantos planos, né? E nós temos que entender que não adianta, né, fazer tantos planos assim se a sua confiança não estiver no Senhor. Nossos planos têm que estar adequados ali, alinhados com o Senhor. E se nós não confiarmos no Senhor, pode acontecer qualquer coisa e, de repente, seu mundo cai, né? E o Senhor trabalhou muito comigo em relação a essa questão da confiança em Deus. E teve um dia específico que, enquanto não saía resultado de exame, foi um mês, né, inteiro ali que eu fiquei esperando e que foi muito difícil, um mês assim, de muita angústia. E, em determinado dia, eu estava chorando no banho, né? Estava chorando no chuveiro e orando sobre isso. E eu tive ali naquele chuveiro, né, um encontro com o Senhor, e foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. E eu falei para o Senhor, né, que apesar da circunstância, apesar do que estava acontecendo, e independente do resultado, independente se fosse dar nada ou se fosse dar uma coisa maligna, algo sério, o meu coração era do Senhor. Eu falei para o Senhor dessa forma: Senhor, independente do que der esses resultados, o meu coração é teu, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que o meu coração é teu. O Senhor sabe que, apesar, né, de tudo que eu estou passando aqui agora, que quando a gente está na situação fica tudo muito maior, né? Apesar disso tudo, eu nunca vou negar o Senhor. Pode ser nada ou pode ser um câncer. Eu não vou negar o Senhor. Não vou negar. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe. E o Senhor está no controle. E ali eu entendi que nós precisamos colocar tudo, sabe, no controle do Senhor, porque não adianta a gente segurar as coisas, não adianta a gente controlar. E, graças a Deus, né, está tudo bem, tá, gente? Não precisa se preocupar. Mas, para a glória do Senhor. E um ponto importante sobre essa confiança no Senhor é que nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Sabe? Se você não conhece esse Senhor, esse Deus que eu estou falando, como é que você vai confiar nele? É necessário conhecer a Deus. É necessário que você se deleite, que você vá mesmo ao encontro desse Deus e conheça esse Deus que a gente tanto fala aqui na igreja. Sabe? É necessário conhecer, e Ele quer se fazer conhecido. Ele se revela de várias formas, né? Sobretudo na sua palavra, mas Ele se revela de muitas formas, como nós vimos ali na história de Elias. Até nos pequenos detalhes, como uma brisa suave, Ele se revela. E nós precisamos confiar nesse Deus, porque Ele é um Deus que é inexplicável, né? É um Deus que você realmente pode confiar de olhos fechados, porque os melhores planos sempre vão ser os dele, muito melhores do que os nossos, né? Eu perguntava para o Senhor, enquanto estava vivendo isso, eu perguntava para o Senhor, mas meus planos, né? Tudo que eu quero fazer, meu Deus do céu, se tiver alguma coisa séria, o que eu vou fazer na minha vida? Né? E os meus planos? Só que o Senhor falou comigo, sabe? Não é seus planos, sabe? É os planos de Deus. O Senhor sabe de tudo, né? E se Ele me permitisse passar, ou se Ele um dia me permitir passar por alguma coisa assim, ou qualquer um de nós, o Senhor continua no controle. Sabe? Onde vai estar o seu coração se Ele te permitir passar por algo assim, né? Ou outra circunstância da vida? Será que você vai negar ao Senhor? Será que seu coração vai ser dele ainda? Ou você vai se desesperar, ou você vai fugir, ou você vai cair? Nós precisamos refletir sobre isso. Salmo 62:8, na versão King James, fala bem assim: confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. E, irmãos, confiar em Deus não é uma coisa fácil, como eu disse. Por quê? Porque envolve você abrir mão do controle, né? Envolve você descansar ali. E nós temos essa tendência de querer comandar as coisas, né? Controlar as coisas. Então, não é uma coisa fácil. Quem diz que é uma coisa fácil, não é. Por isso, nós precisamos conhecer a Deus, porque conhecendo esse Deus, nós entendemos que o melhor é confiar no que Ele está fazendo. E Ele nos chama a confiar mesmo sem entender. Né? Ele nos chama a confiar, mesmo sem você ver lá na frente, mesmo sem você ter todas as respostas, mesmo sem você ver, né, no que vai dar. Ele nos chama a confiar. E quando nós entregamos, né, o controle ao Senhor, esse peso cai. Né?
Essa paz que vem do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, ela ocupa esse lugar do medo, ela ocupa esse lugar da ansiedade. Né? Essa paz que só o Senhor pode dar, quando nós confiamos nele, ela ocupa esse lugar. Lá em Isaías 43, 2, vamos abrir? Isaías 43, 2, é um texto, né, que é para o povo de Israel, foi para o povo de Israel ali no exílio babilônico, mas que também se aplica a nós. Isaías 43, 2 diz bem assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, irmãos, olha que texto forte. Né? Não importa, né, os rios caudalosos que você passar, o Senhor é contigo. Ele é contigo em todas as circunstâncias. Quem crê? Amém? E uma pergunta que nós, né, podemos estar aí fazendo é: onde está Deus, né, em meio ao sofrimento, em meio à dor? Essa é uma questão que vai dar uma pregação inteira, né, e agora não tem como a gente fazer. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza é que o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento, Ele não é indiferente à nossa dor. E que o sofrimento ele é só uma parte, sabe? Ele não é a vida inteira, ele não é o fim das coisas. Né? A nossa vida aqui terrena, ela é só um capítulo da eternidade. Apenas um capítulo. E o Senhor, Ele está conosco, mesmo no sofrimento. Às vezes a gente vai passar por coisas que nós não vamos entender agora, né? Só entende depois. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Né? O Deus que se entregou ali naquela cruz, que sofreu tanto, não tem como Ele ser indiferente ao nosso sofrimento. Ele passa conosco, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Amém? E agora, como um tópico final, quero falar sobre a paz em meio às tempestades. E, para isso, eu vou pedir que vocês abram lá em Mateus 14. Nós vamos ler do 22 ao 32. Mateus 14. Mateus 14, 22. Jesus anda sobre as águas. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, ou na quarta vigília da noite, em algumas Bíblias falam, né? Só uma curiosidade, essa quarta vigília da noite, ela é um período entre as 3 horas da madrugada e as 6. Né? Os judeus, eles usavam esse sistema aí de 4 vigílias, né? Influenciado pelo sistema romano, eles usavam esse sistema de 4 vigílias da noite. A primeira vigília era das 18 às 21, a segunda das 21 às meia-noite, a terceira das meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6. Então, nesse período aí da madrugada de 3 às 6, aconteceu isso. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Achei interessante, né? Por que eles falaram é um fantasma? Mesmo eles andando com Jesus, eles do nada soltam, né? É um fantasma. E aí eu fui pesquisar por que eles falaram isso, né? E eu entendi que alguns judeus eles acreditavam que o fantasma das pessoas, né, o espírito das pessoas que morriam, habitava ali perto de onde elas morreram. E aí, quando eles, né, no meio
né, acredito que uma tempestade, aquele vento, todo aquele mar, né, no escuro, porque eu acho que ainda estava mais escuro, né? Eles veem uma pessoa, avistam uma pessoa vindo, andando. Então, o que eles pensaram? Não é só pode ser um fantasma. Nem pensaram que era Jesus, né? Mas, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, essa história é uma história muito conhecida, né, no Novo Testamento. A gente já saiu do Velho Testamento, agora a gente está no Novo, para finalizar aqui. E nessa história, o que aconteceu? Jesus, né, veio ao encontro deles sobre as águas. E, no meio daquela turbulência toda, eles pensaram que era um fantasma. E Pedro foi o único que teve coragem para sair do barco, né? E aí eu fico imaginando Pedro ali saindo do barco, né, com medo, o medo que deve ter dado. Né? Pedro ali tentando ali sair ali daquele barco e andando ali sobre as águas. E aí, de repente, ele reparou no vento. Né? Aí temos um ponto, ele reparou no vento. Só que, assim, muitas vezes a gente julga Pedro, né? Fala assim, nossa, mas, né, Pedro foi lá, duvidou e afundou. Porém, será que a gente teria a mesma coragem de Pedro, de sair do barco? Sabe, eu acho que a gente não pode minimizar a atitude de Pedro, porque ele, né, ninguém teve essa coragem, ele foi o único que teve a coragem de sair do barco ali e tentar andar sobre as águas. E ele ainda andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Só que aí, Jesus ainda fala para ele, né, quando ele começa a afundar, Jesus fala para ele que ele era um homem de pequena fé. E aí eu fiquei pensando, né, por que será que Jesus falou que a fé dele ainda era pequena? Porque Pedro, ele teve fé ali para sair do barco, mas ele não teve fé para continuar. Muitas vezes nós fazemos assim, como Pedro. Nós temos a fé ali até para começar, mas cadê a fé para continuar? Aí a gente acaba afundando nas circunstâncias, né? E Pedro, ele teve essa fé ali para continuar, para começar. Ele olhou para Jesus, fixou os olhos em Jesus e estava indo, né? Um feito extraordinário. Qual outro homem, né, andou sobre as águas, a não ser Pedro, né? E Jesus ali. Então, de repente, ele reparou no vento. É o que a Bíblia nos fala. Ele reparou no vento. Ele olhou para os lados, né? Estava aqui olhando para Jesus, tranquilo. Mas ele olhou para os lados e ele viu o vento, ele viu, né, a tempestade, ele viu ali as ondas muito furiosas. E aí ele teve medo. O medo entrou dentro dele ali, né, de uma forma que abalou a fé dele. Né? E aí, naquele momento, Pedro começou a afundar. Então, o que ele deve ter pensado naquela hora? Meu Deus, eu vou morrer, né? Vou morrer. Imagina o desespero de Pedro naquele momento, né? Com certeza, ele ficou muito desesperado. E aí, ele afundou. Só que Jesus, a palavra fala que Jesus imediatamente foi lá e estendeu a mão e puxou Pedro, imediatamente. E aí, eles entraram no barco, tudo se acalmou, Jesus mandou tudo quietar e ficou tudo tranquilo. E ali o Senhor estava ensinando uma grande lição para eles, né? E para nós também. Porque nós, muitas vezes, nós temos essa fé para começar, né, as coisas, não temos fé para continuar, acabamos afundando. E aí precisa que Jesus nos resgate. E sim, Ele nos resgata. Né? Se nós começamos a afundar, e se você clama pelo Senhor, Ele vai te resgatar. Né? Esse mesmo Jesus ali que resgatou Pedro, né, estendeu a mão para ele, puxou ele de volta, ele também puxa a gente de volta. Ele nos resgata se você clamar por ele, se você chamar por ele. Né? Mas o que o Senhor nos convida aqui hoje? A manter os olhos fixos nele. Porque enquanto nós estamos com os olhos fixos em Jesus, nós não afundamos. E se nós começarmos a afundar, ele nos puxa de volta. Mas hoje o Senhor nos convida a manter os olhos fixos nele, apesar das circunstâncias, apesar de todo o vento contrário, todo o mar revolto, tudo que estiver acontecendo na sua vida ou que vai acontecer, mantenha os olhos fixos em Jesus. Esse é o ensinamento para nós. Quantas vezes nós estamos vivendo situações
né, de ventos contrários em nossa vida, e a nossa tendência é o quê? Nos desesperar, né? A nossa tendência é ter medo ali, afundar e tudo. Mas o Senhor, Ele não nos chama ao desespero. Né? O nosso chamado é a fé que permanece, a fé que vai além do medo. A fé que age ali, mesmo com medo, a gente vai com medo mesmo. Né? Esse é o chamado para o cristão. Apesar das circunstâncias da vida, apesar das tempestades, apesar das cavernas, nós precisamos ter fé. Por quê? Porque nós cremos que esse Jesus, Ele está no nosso barco. Então, nós precisamos ter fé naquele que nos sustenta, né? Naquele que comanda esse barco, se nós entregamos o controle para Ele. Né? E permanecer nele. Então, o Senhor, para finalizar aqui, o Senhor, Ele tem o poder para nos livrar de qualquer tempestade. Né? Ele tem esse poder para nos dar vários livramentos. Eu acabei de contar para vocês um livramento na minha vida. Ele tem o poder de nos livrar, Ele nos livra de várias coisas, Ele pode nos resgatar de qualquer abismo, o Senhor pode fazer tudo. Né? Ele tem esse poder. Mas o Senhor, Ele não nos livra de todas as tempestades. Ele nos livra de tempestades, mas não de todas. A Bíblia nos fala o quê? A Bíblia nos fala o que Jesus disse. Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Mas no mundo tereis aflições. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, no mundo nós passaremos por aflições. Só que precisamos confiar que esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, que resgatou Pedro, esse mesmo Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio ao medo, Ele é o nosso refúgio às tempestades da vida. Não precisamos fugir para as cavernas, não precisamos ficar lá na caverna. O Senhor quer nos resgatar. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé para nós orarmos. O louvor pode vir. Amém, irmãos. Nesse momento, enquanto o louvor se prepara para cantar uma canção que eu passei hoje para o Isaac em cima da hora, mas que veio ao meu coração e que eu creio que vai tocar o coração de vocês. E o Isaac já me perdoou. E eu quero que vocês orem, né, que vocês se entreguem ao Senhor, que vocês falem com o Senhor a respeito das cavernas que talvez vocês estejam, a respeito talvez do medo, a respeito talvez da ansiedade. Né? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque hoje eu creio que Ele também quer te resgatar. Sabe? Ele quer que você mantenha os seus olhos fixos nele. Ele quer te puxar. Se você estiver afundado, Ele quer te puxar. Então, eu não vou pedir para você vir à frente. Eu vou pedir que você feche seus olhos, que você ore nesse momento. Que você, mediante essa palavra, você fale com o seu Deus hoje. Esse Deus que quer te ouvir, que fala com você mesmo em meio à caverna. E hoje talvez esteja te perguntando. Né? Hoje Ele está te perguntando, né? O que você está fazendo aí? Então, ore ao Senhor nesse momento, amém? Senhor, nós nos entregamos a Ti nesse momento, Pai, finalizando essa palavra. Nós entendemos que o Senhor é conosco, Pai, apesar de todas as intempéries da vida, apesar de todas as tempestades, apesar de qualquer circunstância que estejamos vivendo. Sabemos que o Senhor é conosco, Pai, e hoje queremos nos entregar a Ti, Senhor. Hoje queremos entregar a Ti todo o nosso ser, Senhor Jesus. Não queremos mais ficar escondidos. Não queremos mais, Senhor Jesus, rejeitar os Teus planos para a nossa vida, mas queremos nos entregar a Ti, Senhor Jesus. Nos resgata da caverna, nos resgata, Senhor Jesus. Se nós estamos afundando, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti nesta noite. Vem sobre nossas vidas nesta noite, Senhor Jesus. Abrimos o nosso coração a Ti. O Senhor é o único que pode nos resgatar nesse momento, Pai. O Senhor é o único que conhece o mais profundo do nosso ser, Senhor Jesus. O Senhor sabe o que nós precisamos aqui hoje, Pai. E nesse momento nós abrimos a Ti o nosso coração. Em nome de Jesus.